Vamos falar de saúde? Hoje o nosso assunto do Verdades e Mentiras é a menopausa. Então, para tirar as dúvidas sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio a médica ginecologista Andréa Marchetti Silveira. Doutora, obrigado por estar conosco aqui no EPTV1. Imagina, obrigada, eu que agradeço, é um prazer. E você aí pode mandar sua pergunta para o nosso WhatsApp, se você tiver alguma dúvida sobre o assunto, no 997-000000. Bom, quero começar perguntando o que acontece de fato, né, com o corpo da mulher nesse período. A menopausa, ela ainda é um tabu, doutora? Qual que é a tua opinião sobre isso? Sim, eu acho que a menopausa ainda é um tabu. Hoje em dia tem se falado mais sobre o assunto, o que é muito importante. Eu acho que primeiro a gente precisa definir alguns conceitos. Então, menopausa é um marco na vida da mulher. Então, a gente chama de menopausa a última menstruação. Certo. Então, quando a mulher passa 12 meses, ou seja, um ano sem menstruar, a gente dá o diagnóstico de menopausa. Então, é esse marco, essa última menstruação. Aí a gente tem o conceito do climatério, que é o período da vida da mulher, que vai aí dos 40 aos 60 anos, em que a gente começa a ter uma falência dos ovários gradual, ou seja, os ovários vão produzindo os hormônios de forma reduzida. E nesse período, então, entre 40 e 60 anos, é que geralmente acontece a menopausa, ou seja, a última menstruação, ela para de menstruar por conta dos ovários não produzirem mais esses hormônios. Então, esse é um assunto, né, que desperta muita curiosidade, muitas dúvidas. E nós fomos no calçadão para saber qual que é, o que o pessoal está querendo saber, o que a mulherada está querendo saber sobre isso, especialmente, né? E a gente vai começar com a pergunta da Tatiane Pires, que ela é transista. Olha aí. Doutora, quais são os primeiros sintomas da menopausa? Bom, você explicou para a gente, né, o que de fato é a menopausa. E aí, o que acontece? Quais são os sintomas disso? tá. Bom, eu diria que são os sintomas desse período, né, dessa fase do climatério. E os sintomas acontecem justamente por conta dessa redução gradual dos hormônios. Então, a mulher é cíclica, né? Então, durante a vida reprodutiva tem os ciclos menstruais e eles acontecem porque o ovário funciona corretamente produzindo esses hormônios. Quando a gente tem a redução da circulação desses hormônios, aí a gente começa a apresentar os sintomas, não necessariamente após a menopausa, mas nesse período. Então, a mulher pode ainda estar menstruando e já apresentar sintomas. A gente ouve falar de muito calor, a mulher sente muito calor. O fogacho, que é a onda de calor, é o sintoma mais comum. Então, geralmente são aquelas ondas de calor, duram aí alguns minutos, são bem frequentes ao longo do dia, são acompanhadas às vezes de um sintoma de ansiedade, uma taquicardia, rubor facial. Então, o fogacho... Fica vermelha. Isso, fica vermelha. É o sintoma mais comum. 80% das mulheres vai apresentar onda de calor em intensidades variadas. E aí a gente tem outros sintomas. Então, o primeiro, geralmente, é a irregularidade da menstruação. Tá. Então, a menstruação vai ficando irregular, geralmente falhando alguns meses, então ela demora mais tempo entre uma menstruação e outra. Quando menstrua, o fluxo pode ser maior, a duração em dias pode ser maior. E dores? Pode ter dores? Não, dor Dor de não cabeça, é um sintoma... ou alguma coisa assim que atrapalha a vida? Geralmente, por exemplo, a dor de cabeça pode acontecer nesse período, mas por conta de outros sintomas. Então, é muito comum a mulher no período do climatério ter alteração de sono. Tá. Então, insônia, dificuldade em manter o sono, aquele sono agitado. E aí, consequentemente, ela pode apresentar dor de cabeça. A onda de calor gera um mal-estar muito grande. Né? Na qualidade de vida, isso tem um impacto muito intenso. Então, a dor de cabeça pode vir também desse... Bom, vamos lá, vamos ver mais uma pergunta. Quem tem dúvida também é a Andressa Turati, ela é comerciante aqui em Ribeirão. Doutora, quanto tempo dura a menopausa? Quanto tempo dura? Acaba? Chega uma hora que ela acaba? A menopausa, como eu falei lá no início, é um marco, né? Então, é quando ela para de menstruar de fato. Isso é definido, ela tem que não ter menstruado por um ano, aí a gente define a menopausa. Agora, esse período da vida em que podem acontecer os sintomas, geralmente vai dos 40 aos 60 anos. Então, depois dos 60, a gente já entra na senilidade. E aí, geralmente, tem uma redução desses sintomas de forma geral.
Você falou pra gente que os sintomas eles podem começar antes, né? Nesse período pré-menopausa. Tem a pergunta da Daiane Cassimiro, que é estudante. Vamos ver. Doutora, o que acelera a menopausa? Tem o período pré. Pode acelerar isso? Isso pode acontecer? Ela pode vir de uma maneira precoce ou algo assim? Sim, existe o que a gente chama de menopausa precoce, Tá. que é quando ela para de menstruar, ou seja, os ovários param de funcionar antes dos 40 anos. Mas esse processo de falência dos ovários, ele pode ter interferência de alguns fatores. Alguns, por exemplo, relacionados ao hábito de vida. Então, uma coisa que a gente sabe que pode acelerar esse processo é o tabagismo. Olha. O cigarro tem um impacto muito importante, muito negativo na função ovariana. E aí a gente tem outros, então, o uso de algumas medicações, tratamentos como quimioterapia, alguns tratamentos hormonais para outras doenças. A gente tem doenças autoimunes, então algumas mulheres têm alguma doença autoimune que pode acelerar esse processo de entrar na menopausa, né, de falência dos ovários. Então, são alguns fatores aí que podem acelerar esse processo. Ó, já está chegando pergunta do pessoal que está acompanhando a nossa entrevista. Eu vou jogar aqui na tela já, então, a pergunta da Denise de Paula, ela é de Salles Oliveira. Eu sofri um AVC, estou na pré-menopausa. Como evitar os sintomas sem uso de hormônios? É muito boa essa pergunta, Denise. A reposição hormonal, né, a terapia com hormônio, é uma das possibilidades de tratamento dos sintomas, mas não é a única. Então, individualmente, o médico vai discutir com a paciente e identificar se ela tem ou não condição de usar hormônios. E algumas não têm, algumas apresentam contraindicação de usar. E ela não vai ficar sofrendo com sintomas. A gente tem outras opções. Então, a gente tem medicações hoje fitoterápicas que ajudam muito nos sintomas, principalmente de ondas de calor. Isso, exato. Derivados da soja, ajudam bastante, principalmente nas ondas de calor, que é o sintoma mais comum. A gente pode usar alguns antidepressivos para não só os sintomas da onda de calor, também ajuda, mas também aquelas alterações de humor que são muito comuns nessa Pode variar fase. muito. Então, sintomas depressivos, sintomas de ansiedade, irritabilidade também acontecem por conta dessa oscilação hormonal. Então, a gente tem outras opções de tratamento, com certeza. Bom, sempre importante ter acompanhamento médico, sempre. Bom, eu estou conversando aqui com a médica ginecologista Andréa Marchetti Silveira. Ela está falando sobre menopausa e eu já te convido a continuar participando conosco, porque a gente tem uma segunda rodada no próximo bloco. Então, doutora, continua com a gente, daqui a pouco a gente volta a conversar. A gente volta a falar agora sobre a menopausa, é o tema da nossa entrevista de sábado. Para tirar as dúvidas sobre o assunto, a gente recebe aqui no estúdio a médica ginecologista Andréa Marchetti